Olá pessoal, bom dia ou boa noite. Eu sou Samuel San, eu sou aluno e retransmissor da verdade na Escola de Jesus, na Filosofia X. E agora são 2 horas da manhã do dia 10 de fevereiro, aliás, 10 de março de 2020. E eu estava fazendo um estudo agora nessa madrugada, peço desculpa pelo barulho, como são 2 horas da manhã e eu tive que sair para um local que eu não incomodasse mais ninguém. Então aqui eu estou perto de muitas máquinas que fazem muito barulho, mas enfim, eu precisava gravar esse vídeo com urgência porque eu tive um revelar e que eu preciso contar para vocês. E eu vou tentar fazer isso no menor número de palavras possíveis. É o seguinte, eu estava vendo uns vídeos sobre as atitudes da Congregação Cristã no Brasil, a CCB, em relação ao coronavírus, cancelando as suas santas ceias, fechando alguns templos, enfim, tudo por causa do bendito coronavírus, para proteger a Irmandade, para proteger as pessoas. E isso me levou a uma questão muito importante. Quer dizer então que vem uma epidemia, vem uma enfermidade, e a própria igreja que fala, que ensina, que prega milagres dia e noite, 24 horas por dia, interferência divina na vida dos seus filhos, na vida das pessoas, agora está fechando suas portas, está cancelando seus rituais sagrados por causa do vírus. Não pode mais saudar com os ósculos santos para não se contaminar. Pessoas, irmãos que estão com suspeita de estar com vírus, com o coronavírus, eles estão sendo recomendados pelo ministério a não ir para a igreja. Mas não é para a igreja que deve ir os enfermos, não é para a igreja que devem ir os que precisam de uma palavra, da cura, da libertação. Mas é muito mais do que isso. Eu precisei gravar esse vídeo porque acompanha comigo o Insight. Eu estava vendo sobre isso e veio aqui uma iluminação na minha consciência, uma comparação com o judaísmo. Quando Jesus Cristo veio, que o judaísmo estava de pé, e Jesus Cristo passou 3 anos e meio na frente dos templos, no pátio do templo, denunciando a mentira religiosa, a hipocrisia religiosa, os ensinos religiosos errados. E por fim ele denunciou que o próprio templo seria destruído. E 70 depois de Cristo, no ano 70, o imperador Tito Flávio Domiciano Vespasiano Justo, ele foi destruir o templo. E os judeus perderam o seu judaísmo, perderam a sua religião, e até hoje eles estão procurando o salvador deles para reerguer aquilo que um dia no qual eles acreditavam. Eu não sei se vocês entenderam, mas o que eu estou dizendo é que até hoje os judeus estão procurando alguém que salve e que reconstrua a religião que se perdeu. Você percebe que ao cancelar temporariamente a Santa Ceia, cancelar saudação, cancelar toques, cancelar o ósculo santo, cancelar, fechar até a porta das igrejas, será que você não percebe que se eu fosse místico como um deles, ou como um de vocês ainda pode ser, eu diria exatamente essas palavras: isso é um sinal de Deus, de que depois da cruz, nada disso nunca mais importou, porque a graça, ela não é mais em rituais, ela não é mais em religiosidade. A graça, ela é manifesta aqui. O batismo é aqui na consciência. O batismo é na mudança de consciência para a mudança de hábitos na vida, para uma prática de uma vida justa, digna, honesta e carregada de amor, de misericórdia, de compaixão. Essa é a mensagem da cruz. Se eu fosse místico, eu diria: o coronavírus é a voz de Deus dizendo que vocês não precisam, nunca precisaram de nada disso para estar próximos do Criador.
Se eu fosse místico, eu diria que essa é a voz de Deus dizendo: vocês estão perdendo tudo. Eu estou tirando tudo de vocês, para vocês entenderem de uma vez por todas que nada disso importa, que tudo que eu quero de vocês é caráter, é honra, é humildade, é misericórdia, compaixão, que não julgue, não condenem as pessoas, que não exclua dos seus círculos uma pessoa que errou, mas que quer se consertar, uma pessoa que está buscando a misericórdia do próprio Criador, ou que está, por causa dos seus equívocos que vocês mesmos ensinaram, está se condenando e se punindo. Ao invés de fazer religiosidade, fazer religião, abracem essas pessoas, abracem a humildade, abracem a compaixão, sirvam os outros. O exemplo de Cristo foi: eu estava no céu, eu não precisava de nada disso, eu desci para me fazer tão homem quanto vocês. E não bastava o fato, não bastava essa humilhação, auto-humilhação a qual eu me prestei, de deixar de ser Deus para descer e ser homem. Além de me tornar, de me rebaixar ao nível de vocês, eu ainda me rebaixei a ser menor do que vocês, porque quando eu estive com vocês, ao invés de ser servido, eu servi a cada um de vocês. Eu não só dei pão para vocês, mas eu até lavei os pés de vocês para deixar como exemplo que o maior tem que servir, que até Deus se fez homem para servir aos homens, e que Ele ainda se fez menor do que os próprios homens, para que vocês, homens, aprendam a se amar. Essa é toda a mensagem da cruz. E eu pergunto: será? Se o coronavírus não é uma bênção que finalmente vai te fazer enxergar que nada disso nunca importou, e que tudo isso é só tradição religiosa que os homens criaram para te manter prisioneiro dos seus círculos, das suas palavras, das suas pregações fantasiosas, das suas palavras místicas, de má interpretação das Escrituras? Será que tudo isso não é apenas para mostrar para você o engano que você viveu a vida inteira? Eu desejo tanto que você finalmente consiga enxergar, porque eu fui dessa denominação durante 30 anos da minha vida, e eu fui exemplar, até que um dia eu encontrei a luz e saí, e sigo a Cristo, como Ele aconselhou a Nicodemos, como Ele disse a Nicodemos: aqueles que são nascidos do Espírito, Nicodemos, são como o vento, são livres como o vento. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, ele assopra onde quer. O que significa isso? Significa a mesma coisa que Jesus Cristo disse em 10 de João: eu sou o pastor das ovelhas, e o pastor chama, e as ovelhas saem atrás dele. Não tem limites para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão na guia do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo habitando na sua consciência, no seu coração, nas tábuas de carne do seu coração, que eles não ficam fora para que a gente possa orar para Ele e pedir, para que Ele se manifeste, para que Ele encha a nossa alma, porque esse Espírito, Ele já vive em nós. Nós não precisamos buscá-lo num templo e nem no monte, porque o que está dentro não pode ser encontrado lá fora. Esse Espírito não precisa que nós nos oremos de joelhos, porque se Ele está dentro, Ele não precisa dos meus joelhos dobrados. Ele precisa da minha consciência entregue completamente a Ele, pelo bem, pela verdade, pelo que é justo e pela verdadeira mensagem da cruz, que é amar sem medida o seu semelhante, como que ao Criador, como vai dizer numa carta o apóstolo Paulo: fazei tudo como se fizesse a Deus, como se fizesse a Cristo, porque é a Ele a quem vós servis. Então, retomando o pensamento
principal desse vídeo, eu quero só fazê-los entender de uma vez por todas. Quem sabe seja a primeira vez que você medite nisso, mas pense nisso. Já fazem quase 2000 anos, do ano 70 depois de Cristo até hoje, 1970 anos talvez, por aí, que os judeus não têm religião, eles estão perdidos no mundo, porque Jesus Cristo profetizou e cumpriu a própria profecia, dizendo que ia tirar tudo no que eles acreditavam, para provar para eles que ele era o verdadeiro Messias, que as suas palavras eram verdadeiras. E porventura, tudo que nós temos dito, a filosofia X, a Haeckel e todos os seus professores na escola de Jesus, porventura, não é este um sinal, um dos sinais da verdade que tanto dizemos, de que nada dessa sua religião e dessa sua religiosidade mais importa? Porque religiosidade, matéria, corpo, carne, beber sangue, nada disso importa. Mas é o bem que você faz ao próximo. Segundo Mateus 25, do versículos 32 ao 46, é o amor que se tem para com o outro que vai salvar as vossas almas. Jesus Cristo diz na sua metáfora que os religiosos, julgando ser salvo pela religião, dirão a ele, acusando Jesus de estar sendo injusto, eles dirão, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fomos religiosos fiéis, não faltamos um culto, nós profetizamos, nós curamos, nós libertamos, expulsamos demônios em teu nome, falamos em línguas, nós fizemos tudo em teu nome, pagamos dízimo. E então o Senhor Jesus dirá, eu não conheço as suas obras, não foi isso que eu pedi. E então ele dirá para aqueles que estão à sua direita, vinde, vocês, benditos, possuir o reino por herança. E eles, sem entender, falam, mas Senhor, por quê? O Senhor diz, é porque eu tive com fome, vocês me deram de comer, eu estava com frio, vocês me deram um cobertor, eu estava com sede, vocês me deram água, um copo de suco, um refrigerante. Eu estava enfermo, vocês foram cuidar de mim. Eu estava preso injustamente, vocês foram me visitar, me consolar. Eu era viúva e vocês atentaram para as minhas necessidades. E aquelas pessoas, parece que eles nem entenderam Jesus. Perguntou, mas Senhor, quando foi que a gente fez isso? Na metáfora, Jesus Cristo vai dar a entender que aquelas pessoas nem eram religiosas, nunca ouviram falar de Jesus, muitas delas. Elas não seguiam uma fé, uma religião. Elas não criam, elas não acreditavam no que você acredita. Mas se tem uma coisa que elas fizeram, foi o bem ao seu próximo. E Jesus Cristo vai dizer, não, é porque cada vez que vocês fizeram uma dessas coisas a qualquer um dos homens, vocês estavam fazendo a mim mesmo. Venham. E aí nesse momento os religiosos vão entender que a sua religião foi inútil, que só o amor foi tudo que importou desde a cruz. Eu espero que essa mensagem nessa madrugada, gravada nessa madrugada que você verá, não sei a hora, possa ser pelo menos a primeira fagulha de luz que vai fazer brilhar em seus olhos a busca pela verdade, pela coerência e conhecer verdadeiramente o Criador e o seu plano de salvação. O quanto é diferente de tudo que ensinaram a você, de tudo que você aprendeu durante todos esses anos pela teologia e pela religião. E eu deixei o meu cabelo assim de propósito para dizer para vocês que as religiões pregam, ensinam a beleza física, a aparência, o corte de cabelo, a barba, o uso de maquiagens, falam sobre roupas, sobre usar ternos, sobre gravatas, sobre vestidos, saia comprida, sobre corte de cabelo feminino, falam sobre todas as coisas, todas essas coisas.
mas elas não falam do que realmente importa, do que realmente interessa, que é o bem. Não ensinam a fazer o bem como é preciso, pois eu vivi dentro de uma congregação durante quase 20 anos e visitei cada pessoa enferma da minha comunidade, não só da minha igreja, mas pessoas de outras denominações, pessoas que não eram da mesma igreja, não eram da mesma fé, não eram da mesma doutrina, e eu nunca me importei com qual religião elas seguiam. Eu simplesmente as visitava, pessoas velhas, enfermas, visitei muitas pessoas durante a minha vida inteira. Mas eu observo que na própria igreja na qual eu congreguei, na qual eu vivi durante muitos anos, poucas daquelas pessoas que se dizem cristãs, fiéis, da igreja mais certa do mundo, da única que prega a verdade verdadeira, do jeito que está escrito na Bíblia, que se gaba de seguir as Escrituras o mais fielmente possível, a maioria daquelas pessoas nunca visitaram seus irmãos. Como um que mora do lado da igreja, está lá há anos em cima de uma cama e não recebeu visita de metade daquelas pessoas que se dizem cristãs, estão na igreja dando glória a Deus, aleluia, chorando e falando em língua, mas que muitas delas, no dia do juízo, receberão uma palavra, quem sabe dura, por Deus perguntar se ele não conhecia aquele irmão que morava do lado da igreja, e ele não saber responder como aquele irmão passou a noite, como foi o seu dia, como aquela esposa que cuidou daquele homem conseguiu cuidar dele durante tantos anos sozinha. Ah, vai ser uma surpresa terrível no céu. Enquanto os religiosos me julgam pelo meu cabelo grande, pela minha barba, eu pergunto, de que isso importa? Se a consciência que tem que estar pura, se é o coração que tem que estar entregue, se são as suas ações que provam que você é um cristão. De que valem as suas roupas? De que vale o seu linguajar? De que vale a sua paz, se as suas obras não revelam o caráter de Cristo? Se Cristo tinha cabelos longos, e daí? Se Cristo era barbudo, e daí? Se Cristo usava vestido e hoje o homem usa calça, e daí? Se Cristo era negro, muito diferente do loiro que lhes apresentaram, e daí? Se Cristo era muito feio, de forma que a própria Bíblia, antes mesmo dele nascer, diz que ele nenhuma formosura tinha, e que por isso mesmo foi mais uma razão para ele ser desprezado, por ser pobre, negro, feio. E daí? As suas obras eram de alguém que representava o reino, de alguém que representava o bem. As suas obras eram cristãs, independentes da sua aparência. Saia da carne, saia da lei, conheça a graça, seja verdadeiramente livre em Cristo, se liberte dos domínios dos homens, que em Apocalipse Jesus Cristo diz, no capítulo 2 ou 3, numa das cartas, que ele odeia o niilismo, que é o domínio sobre as pessoas. Perdão, não é niilismo, eu me esqueci a palavra. Enfim, tudo que há na religiosidade é simplesmente inútil quando não se tem uma consciência do bem e nem obras que qualifiquem você como um cristão. Você pode abandonar a religião e a religiosidade,